Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 30 de março de 2015, uma segunda-feira. São 19 horas e 59 minutos, 25 graus na cidade de Jaú. O Wagner e a Juliana estão pela internet, desde São Paulo, estão mandando uma boa noite a todos. E nós estamos estudando o livro 2, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. No item 7, questão 389. Todo mundo lá? Muito bem. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Resposta: espíritos antipáticos, que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Se você pode ter sido bem-vindo ao mundo dos encarnados, porque todo mundo sente. Então, mas é para isso que nós encarnamos, viu? Para desfazer os mal entendidos. Mas é assim, para desfazer os mal entendidos e as antipatias. Você vê uma campeirinha, você ela pode ficar sossegada na casa dela, eu na minha. É isso mesmo. Sou Luiz, então, quando de imediato a gente não gosta, mas depois vem a ter uma relação e acaba gostando da pessoa, pode ser que é uma aresta para acertar, então. Com certeza, é o que eles falam aqui. Espíritos antipáticos, que se percebem e se reconhecem. O reconhecimento de uma antipatia é sempre, ou de uma simpatia é sempre fluídica. Os fluidos semelhantes se atraem ou se repulsam. Depende da situação. Um vibra num sentido, outro vibra em outro. A repulsa instintiva. A diferença no pensamento é que faz isso. O pensamento é que determina essa situação. Como são pessoas antipáticas, existe um antagonismo de outras encarnações, de outras situações, é porque elas pensam de maneira diferente. Por isso essa repulsa, ou não há assimilação fluídica entre elas. Entendeu? Então, depois, com o tempo, se conhecendo melhor, às vezes a pessoa precisa de ajuda, você precisa de ajuda, a pessoa te ajuda, aí acaba se desfazendo essa antipatia. E é assim que tem que acontecer mesmo. Né? É assim que tem que acontecer. É para isso que nós estamos encarnados. Às vezes você leva uma vida inteira e a pessoa continua antipática a você, vai desfazer essa antipatia depois de 20, 30 anos, morando perto, sendo vizinho, enfim, tem tudo esses detalhes. Então, quando adolescente, minha irmã tinha uma amiga e eu não conhecia, eu pensava, nossa, por que eu não gosto dessa moça? E eu nunca conversei com ela. Ela veio em casa, minha irmã ia na casa dela, toda vez que ela ia em casa, eu apenas a cumprimentava, uma alegria. Eu falei, nossa, ela nunca fez nada para mim, eu para ela, eu pensava assim. Nada. Aí depois passou com o tempo, tudo a gente começou a conversar, mas não vou dizer assim gostar. Não era gostar, mas eu respeitava, eu conversava o básico, o mínimo. Encontro ela na rua, oi, tudo bem, mas não passa disso. É porque não há afinidade de pensamento. Você arruma esse tipo de antipatia gratuitamente. Por exemplo, por ser espírita, você arruma esse tipo de antipatia. É gratuito isso, é gratuito, porque você pensa de uma maneira. A pessoa pensa de outra, fluidicamente não há ligação, não há atração fluídica. Quando não há atração fluídica, existe a repulsa fluídica. Essa repulsa fluídica que nos causa espécie, que nos causa esse sentimento de repulsa. Entendeu? E quando há alguma questão do passado, essa repulsa é natural. Né? Não tá explícito na situação, mas está implícito. Está implícito, porque embora estejam em dois corpos diferentes, esse problema está implícito naquela relação. Então, chega perto, não dá liga. Não há proximidade.
E o contrário também é verdadeiro. Você conhece uma pessoa, parece que você conhece aquela pessoa faz 1000 anos. A afinidade fluídica ela é quase que imediata, é automática, não precisa falar nada. Não precisa de palavras, né? Tanto a repulsa como a afinidade fluídica. É muito interessante isso, quando a gente conhece uma pessoa, você começa a conversar com ela, dali 5, 10 minutos de bate-papo, você é espírita, né? Quando você identifica isso, é normal a pessoa responder, eu sou. Ou então eu sou simpatizante, eu gosto, já li bastante coisa. Não é interessante? Essa afinidade de pensamento. Essa afinidade de pensamento é afinidade fluídica. Ela qualifica os fluidos da mesma maneira que você qualifica o seu. Então, como a hegemonia de pensamento qualifica fluido, então eles se aproximam, eles se atraem. Há uma atração natural. Né? Preconceito é antipatia? Como? Preconceito é antipatia? Não, o preconceito é um sentimento que leva à antipatia, né? Leva, inclusive, ao cometimento de crime, né? Dependendo do grau de preconceito que a pessoa tenha, pode levar a crimes hediondos, né? Do tipo, linchar a pessoa, esse tipo de coisa, né? É terrível. O preconceito é uma das coisas que ainda no nosso mundo está aí mais ou menos no campo aí das coisas mais absurdas que podem acontecer, né? Porque nós já temos inteligência, desenvolvimento para não ter preconceito. A gente já sabe que a raça é humana, né? O que diferencia são de onde a origem da pessoa, mas a raça é uma só, não tem duas raças humanas, né? E a pessoa, às vezes, pelo jeito da outra, pela cor da pele, pelo sotaque, né? Tanta gente é rejeitada só pelo sotaque. Né? Tem gente que a pessoa tem preconceito no espiritismo, às vezes não conhece, sabe? Preconceito de cor, de raça, de credo, de tudo qualquer coisa. Né? Nos Estados Unidos, uma das questões mais mal resolvidas que eles têm é a questão da cor. É mal resolvida e não tem como resolver. Se pega aquela região do Missouri ali é terrível. Tem parte do estado do Missouri que ainda ele foi destruído por aquele furacão, Katrina, acho que era o nome, uma coisa assim. Até hoje está destruído, o governo não está nem aí. Porque é região de negro, é região pobre, não está nem aí. Os caras usam para tráfico de droga, para laboratório de droga, casas boas, viu? Que estão abandonadas por conta daquele furacão. E ficam lá. Apesar do presidente ser negro, ele é negro, mas o Congresso é branco. Só ele que é negro. Ele é negro, mas o Congresso é branco. O fato é esse, né? Quer dizer, o preconceito não é uma questão de país. Né? É um sentimento que ainda está no coração das pessoas. Né? Como a maioria das pessoas é materialista. Né? E a grande maioria não confia no Criador e não entende, não busca entender a questão da imortalidade da alma, então analisa tudo do ponto de vista dessa vida, né? Da vida, da existência material. De situação, né? Onde leva esse tipo de questão. É um absurdo, né? Mas, lamentavelmente, ainda no nosso mundo, em pleno século XXI, século das comunicações, você se comunica pelo computador com as mais diversas pessoas, das mais diversas regiões do mundo, né? Você não pelo computador, você não está vendo se ela é branca, se ela é negra, se ela é amarela, se é índio, o que é. Você conversa normalmente, né? Uma das coisas que mostra para o homem que não há razão para você ter preconceito. Agora, a pessoa, por exemplo, há um estigma, né? Sobre determinadas coisas. Todo país que foi escravagista tem um estigma da cor, né? Não gosta do negro, estigmatiza o negro. Todo país que teve como religião, por exemplo, oficial, o catolicismo, estigmatiza as outras religiões, né? Por exemplo, eu sempre fui contra o nome centro espírita. Por quê? Porque é um nome estigmatizado. Quando você fala em centro espíritas, as pessoas têm um preconceito danado sobre
essa palavra, centro espírita. Né? E o nome certo não é esse. O nome certo como Kardec colocou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse é o nome que define melhor uma sociedade espírita. Né? E o centro espírita... Não entendi. Por que o senhor é contra o centro espírita? Não, a palavra centro espírita, não o centro espírita em si. Contra a palavra centro espírita, porque ela não é que eu sou contra. Eu não nominaria uma sociedade espírita com o nome de centro espírita. Entendeu? Porque a palavra centro espírita é estigmatizada. Entendeu? As pessoas têm um estigma sobre essa palavra, porque tudo é nominado como centro espírita. Centro espírita, Umbanda acabou, de Umbanda acabou com fulano de tal. Centro espírita de Candomblé, entendeu? Se fez como brasileiro não procura conhecer as coisas, né? Coloca tudo num nome só e define tudo como uma coisa só. Por exemplo, não existe espírita kardecista. Aqui em Jaú, um centro espírita aqui de Jaú colocou a placa lá. Centro espírita fulano de tal, centro espírita kardecista, o cara. O diretor mandou colocar, o diretor-presidente da casa mandou colocar. E não existe centro espírita kardecista. Não existe espiritismo kardecista. Não existe espírita kardecista. Não existe isso. E quando você vai declarar para o censo brasileiro qual é a sua religião, você tem que falar se é espírita kardecista. Olha aqui. Tem que falar. Você tem que falar. Porque é entendido como espiritismo umbandista, de candomblé, kardecista, de mesa branca, de mesa rosa, de mesa vermelha. Tudo isso faz parte do preconceito. Tudo isso faz parte do preconceito. Por exemplo, aqui, quando a gente faz o estudo sobre fluido, né, da transferência de fluido, mais conhecido como passe espírita, a gente fala para as pessoas jamais falarem, nunca nominarem nenhuma atividade espírita como cura. Porque na lei, cura, quem faz é só o médico. Agora você pega essas igrejas evangélicas, elas prometem cura à vontade, em qualquer tempo, na televisão. É reservado o dia da cura. Dia da cura e tal, né? Quer dizer, e é contra a lei, viu? Mas assim, um hospital em Franca. Espírita. No estado, cara, vamos fundar o hospital, parece que não esqueci. Já foi na. Está infringindo a lei. No hospital das Umbanda, né? Está infringindo a lei. Estão infringindo frontalmente a lei. Então, olha como, veja que como o próprio espírita, ele denigre o espiritismo. Ele denigre. O espírita, que não estuda a doutrina espírita, ele presta um desserviço para a doutrina espírita. É pior que o não espírita, para denegrir o espiritismo. É pior porque ele fala um monte de bobagem, ele fala um monte de asneira, e as pessoas falam, isso que é espiritismo? Pelo amor de Deus, não quero ser espírita não. Né? Então, quer dizer... E disso nasce o preconceito, porque da ignorância que nasce o preconceito. O preconceito sempre nasce da ignorância, do desconhecimento de alguma coisa. Como a pessoa desconhece, então ela desconhece o jeito daquela pessoa falar, por que ela fala daquela maneira, ela cria um preconceito sobre a pessoa. Né? Ela desconhece a cultura da pessoa, então ela cria um preconceito em cima do modo de agir daquela pessoa. Então o preconceito é fruto disso. Né? Se a pessoa procurar conhecer, o preconceito se esvai naturalmente. Eu, antes de conhecer a casa, eu tive o primeiro contato com a Neide, né? Só que a Neide já vive em São Paulo, de outro centro. E ela falava umas coisas e pensava, nossa, o que é isso? Não, por aí, não vou não. Nesse lugar, fiquei pensando, pensei, mano, aquelas coisas que eu ouvi Colônia, a cidade. Para mim, eu nunca aceitei isso. Então não tinha. Aí não tinha, vamos tocar tanto, essa sensação, onde ela aprendeu isso, depois foi aqui na casa. Ela veio com umas ideias que hoje ela fala, não, né? Aí eu quer saber, eu vou conhecer. Quando eu cheguei, não tinha nada daquilo, uma coisa, né? Porque muito do que eu ouvi, eu não aceitava. Não, isso não existe, mas é um absurdo. E não existe mesmo. É um absurdo isso que você está falando, eu questionava ela. Aí depois, né, ela frequentou um tempo, eu
comecei, ela falava, tá vendo, Dani, eu vim em São Paulo, era isso, tal, tal. Aí ela debatia com outra cunhada nossa, né, que ainda acredita nisso, e pra gente não brigar, né, tudo bem, tá bom, tá bom, para ali, pronto, porque não aceitava, ainda da ideia de que existe Colombo, entendeu? Mas eu ouvi, falei, não, eu vou conhecer. Apesar de tudo, eu vou conhecer, mas não conheci. Desfaz o preconceito, né? Conhece, o preconceito fica por água abaixo. Bom, isso daí eu vim numa casa onde eu aprendi o correto, né? Porque eu poderia também estar num lugar e cada coisa que eu trabalho com uma que é, eu sou espírita, eu frequento lá uma Maria Mandal, não sei, me fala cada coisa, eu vou falar aí agora. Porque, sabe umas coisas ali, às vezes eu falo, eu nunca mais saí. Eu fiquei 4 anos no meio da então sabe, né? Então ela sabe que eu escuto. Quer dizer, isso gera um monte de preconceito, porque nós que estudamos Kardec somos estigmatizados pelos espíritas que não estudam. Sobre isso, o senhor desde o início já começou no centro espírita correto? O senhor aprendeu? Não, eu comecei no centro espírita que tinha o nome de Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. Ali, Kardec era a principal figura. Mas como todos os centros espíritas de São Paulo, ele também foi envolvido por essa onda de Edgar Armon, essas coisas todas, entendeu? E não procurou se preservar a origem do centro espírita. Porque o centro espírita de São Paulo, que eu começou com o nome de Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. Não tinha nome de centro espírita. A gente não falava vou no centro espírita, eu vou na sociedade. Entendeu? A gente não falava isso. Então, eu comecei lá, e lá se preservava muito Kardec. Era um centro espírita muito bom. Mas, de qualquer maneira, a gente era envolvido, porque a diretoria não procurava preservar Kardec. Aqui a gente não sai fora de Kardec. Entendeu? Aqui a gente estuda Kardec e recomenda-se que a pessoa leia de tudo. Não deixe de ler. Leia romance, leia as obras de André Luiz, leia de tudo, porque depois que você tem o conhecimento, aí fica fácil de você separar o joio do trigo. Né? Mas lá não se procurou preservar. Então, vinha aquelas ideias, e naquela época que eu frequentava o centro espírita, na década de 70, o Chico estava no auge. O Chico tinha uma influência muito grande no Brasil. Né? Já havia escrito muitos livros, né? A obra Parnaso de Além Túmulo, que ele escreveu muito antes disso, e outras obras, as obras de André Luiz, que ele escreveu na década de 40, aquilo tudo estava no auge. O Chico estava vivo, né? O Chico era um cara muito bom, coração muito bom, um espírito bom, né? E ele tinha um domínio muito grande sobre os espíritas naquela época, né? E como as pessoas têm uma tendência muito grande à idolatria, sabe? É isso que nós temos que fugir, viu? Como o diabo foge da cruz, viu? Fuja a idolatria. Ninguém deve ser idolatrado. Ninguém. Nada, nem ninguém deve ser idolatrado. Nós temos é que ter a nossa opinião própria a respeito das coisas e temos que pensar a respeito das coisas, independente de quem fale. O cara pode ser físico, matemático e falar uma coisa em nome do espiritismo. Primeiro você vai saber se é para depois aceitar aquilo que o cara está falando. Esse é nosso dever, viu? Nosso dever de espírita investigador, pesquisador, é isso que nós temos que ser. O espírita, antes de mais nada, tem que ser um livre pensador e um pesquisador do espiritismo, tá? Mas as pessoas, como o Chico era um cara muito bom, e sempre há no homem essa tendência à idolatria, então se idolatrava o Chico. Porque o Chico falava, eu lembro que uma vez eu li a respeito, o Chico foi dar uma entrevista, e perguntaram para ele, acho que ele estava fazendo 30 anos de mediunidade, ou 40 anos de mediunidade, ou 50, eu não lembro bem. Eu sei que estava fazendo aniversário de mediunidade dele. E a pessoa perguntou para ele, um cara que fumava, e tendenciosamente perguntou para ele, Chico, se você, ao longo desse tempo como médium, você tivesse fumado, isso interferiria na sua atividade mediúnica? Ele respondeu, não. Foi bastante para o cara sair dizendo que você podia fumar, podia fazer o que você quisesse. Entendeu? Como as coisas são tendenciosas,
O Chico falou. Muita coisa, ele não tem culpa, viu? Ele era só um médium, nada mais. Ele era o intermediário dos espíritos. Mas como intermediário dos espíritos e um cara bom, ele foi elevado à categoria de ídolo. Esse que foi o grande erro, o grande equívoco dos espíritas. E os espíritos aproveitaram disso. Se aproveitaram dessa situação para desvirtuar o espiritismo. Porque quando você desvirtua o foco, a fonte principal, o interesse principal fica esquecido, fica em segundo plano. Era a mesma briga de Jesus com relação à idolatria e ao culto do povo judeu. O povo judeu cultuava de tudo. Jesus brigava muito com isso, né? Mas é porque isso já fazia exatamente isso. O foco principal ficava em segundo plano. E a idolatria, o culto, ficava em primeiro plano. Jesus brigava constantemente com isso, né? Que não era o principal, não tem que ser a idolatria. O principal foco tem que ser a melhoria íntima, né? Para melhor do ser humano. Esse é o objetivo do espiritismo, né? Mas os espíritos perceberam que havia a possibilidade de desvirtuar, que o povo é idólatra mesmo, então desvirtuaram para o caminho que eles quiseram. Quando você desfoca, você tira o foco principal, você destrói. Até voltar, porque agora, quando você fala para um espírita religioso, místico, esotérico, que não tem colônia, tá, sai com você nas costas. Como? Que é isso? Falei no centro espírita, uma vez fui fazer uma palestra, o cara vai me chamar. Falei pro cara, eu sou espírita. Ele falou, também sou. Falei, você não é não, cara. Você não é não. Mas obrigado a falar. O cara está questionando, eu saindo fora, e o cara me questionando. Ele era presidente, colocaram, pega laço, né? O presidente do centro espírita é pego a laço, né? E pegaram ele a laço, colocaram ele como presidente, ele achou que ele era mesmo, que ele tinha muito conhecimento para isso. O cara não tinha conhecimento nenhum do espiritismo, entendeu? No final da palestra, ele veio me questionar de novo. Aí eu falei para ele, abri o livro e li para ele, que os espíritos não ficavam em lugar circunscrito nem localizado. Ficavam em todos os lugares, tinha espaço, não existia esse negócio de colônia. Entendeu? Uma mulher lá no meio que fala, eu não falo sempre isso, falo lá no meio, depois eu estava cá. Quer dizer, esse tipo quando você tira o foco da questão principal, você destrói aquilo, porque as pessoas deixam de se interessar pelo que deve. E vai se interessar pelo que não deve. Tanto é que a maioria dos centros espíritas estuda de tudo, menos as obras básicas. E quando estuda as obras básicas, não estuda como se deve. Não foca como se deve focar. Então, tem sala do Livro dos Espíritos, sala do Livro dos Médios, sala do Evangelho segundo o Espiritismo, sala da Gênese, sala do Céu e Inferno. O cara está estudando lá o Livro dos Médios, ele não está gostando do cara que está dando aula do Livro dos Médios, ele vai para a Gênese. Esse pode. Aí o cara não está gostando da Gênese, volta lá para o Livro dos Espíritos. Ah, não está legal aqui, vai Céu e Inferno. Fica assim, você acha que tem cabimento uma coisa, né? Quer dizer, é esse tipo de coisa. E quando você foca nas obras básicas, o centro espírita se esvazia. E é isso que os caras não querem, que a maioria é igrejeira. A maioria tem ideia de que quanto mais, melhor. A maioria é igrejeira. Tem centro espírita aí que, esse de Bauru, de segunda-feira ou terça-feira, não sei, dá 400, 500 pessoas cada vez que eles fazem a reunião. São igrejeiros, é um movimento igrejeiro. Exatamente ao contrário do que recomenda Kardec. Kardec diz que o centro espírita tem que ser uma coisa íntima. Sabe, uma reunião íntima de pessoas que se conhecem entre si, porque aí essa hegemonia de pensamento favorece o conhecimento, o desenvolvimento das ideias. Intensidade do estudo, né? Então, as obras básicas pode ser que é a primeira para separar aí. Na realidade, as obras básicas servem para toda a humanidade. Kardec diz assim, que o espiritismo está em todas as religiões, e em nenhuma delas em especial. Por que ele fala isso? Porque imortalidade da alma, ela pertence para todas as religiões. A religião visa a melhoria do homem por que razão? Não é para essa vida. Só pode visar a melhoria do homem visando a vida futura. Ou seja, imortalidade da alma. O que Kardec fez foi pegar esses conhecimentos que estavam esparsos pela humanidade e reunir num livro só e mostrar para o homem. É assim. Ó.
Por isso que o Espiritismo não é uma religião. Eles acham que o Espiritismo está em todas as religiões e nenhuma delas, né, delas em especial. Né? Por causa disso. Né? Mas o que as pessoas fazem? Não serve, Espiritismo não serve, é coisa do demônio. Porque se o padre falar que o Espiritismo serve, que está falando a verdade, ele tira o foco da religião dele. Vai deixar de entrar menos dinheiro. Consequentemente, ele vai deixar de dominar menos pessoas, o número de pessoas que ele domina vai ficar cada vez menor, e ele vai deixar de ter o poder social, político, econômico, etc., que eles têm, o prestígio social que eles têm. Então. E é isso que o homem não quer, porque o homem, para dominar outro homem, ele faz qualquer coisa. Qualquer coisa ele faz. Se precisar fazer uma coisa qualquer, mentir e tal, ele faz. Só para dominar outro homem. O pessoal acha que a gente é radical aqui, né, na casa espírita. Eu não me importo muito. Só que quando não vai na banca, você quer estudar, então é lá na associação. Eu não me importo, eu nunca me importei muito com o que as pessoas falem ou deixem de falar. O importante é a gente saber aquilo que a gente está fazendo, né? Esse que, na minha opinião, o importante é a gente saber o que está fazendo. Porque se a gente pensar que Jesus não devia nada e não conseguiu agradar todo mundo, imagina a gente que deve um monte. Não vai agradar mesmo. Né? Então vamos focar no nosso estudo, vamos ficar no nosso estudo, né? E adquirir esse conhecimento, que é o mais importante, procurar agir de conformidade com ele e se melhorar cada vez mais. É isso que a gente tem que fazer. Né? É recomendação de Kardec. Kardec, quando fala com os espíritas de Lyon, que estavam formando um grupo espírita, eles queriam formar uma espécie de central espírita em Lyon. Uma casa que aglobasse todos os centros espíritas. Kardec falou, vocês podem fazer isso, desde que os grupos estudem separadamente. Dentro das suas casas, grupos pequenos e tal. Entendeu? Vocês podem fazer isso. No final do ano, se reúne todo mundo numa casa só, né? Faz uma festa espírita, né? Mas cada um estude no seu grupo, separadamente, um grupo de 4, 5, 10 pessoas e tal. Porque espiritismo tem que ser estudado dessa maneira. Essa é a recomendação de Kardec. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Questão 390, pergunta de Kardec aos espíritos. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Resposta. Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude no modo de pensar. Está vendo que interessante? Porque quando a gente fala de antipatia, imediatamente a gente associa com uma coisa ruim, né? Mas não é necessariamente uma coisa ruim. Você pode pensar como espírita e o outro pensar como católico, né? Ou como evangélico, seja lá o que for, e os dois fazeriam bem. E o que vai ser considerado no final das contas, eu vou perguntar para você, cadê sua carteirinha da Federação Espírita Brasileira? Cadê sua carteirinha lá da Associação Jauense dos Espíritas? Não vai ter isso. No final das contas, o que vai pesar é o bem que você fez. Né? Hã? O resultado do seu trabalho aqui na Terra. Né? O Espiritismo tem esse objetivo, de nos mudar para melhor. Se você não muda para melhor, o que adiantou o conhecimento? Não adiantou de nada. Ele foi insípido. Ele foi insuficiente. Ele foi, né, sem objetividade. Mas duas pessoas podem pensar de maneira diferente a respeito de religião, mas fazeriam bem. Eles podem ser simpáticos também, né? Podem sim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui, entre nós e a torcida do Corinthians que está nos vendo aqui pela internet. Rara a pessoa que você chega para ela, tenha ela denominação religiosa que tenha. Diz assim, olha, eu sonhei com teu pai ontem à noite. O que ele falou? É a primeira coisa. Entendeu? Então, peraí. Você não acredita nos espíritos, você não acredita em reencarnação, você não acredita, ele está perguntando o que ele falou. Então, o brasileiro, ele tem esse lado, vamos chamar de místico, né? Só para o bom entendimento, né?
com essa questão da lida com o sobrenatural, né, com as questões do sobrenatural. Tem essa intimidade. Né? Você pega um alemão ortodoxo, um inglês, né, batista e tal, o cara nem fala uma coisa dessa. Entendeu? Nem fala, nem se pensa numa coisa dessa. Nem se cogita numa coisa dessa. Né? Mas o brasileiro não. O brasileiro, embora ele tenha outra denominação religiosa, tanto é verdade isso, que grande sacada da Universal, não sei se você já percebeu, de vez em quando eu passo pelo canal, fico ouvindo os caras falarem, olha, você que é católico, você que é evangélico de outra denominação, você que é batista, você que é adventista, você que é espírita, venha na nossa reunião. Nós temos coisa aqui para te ajudar, nós temos jeito de melhorar a sua vida e tal. Entendeu? Eles chamam todo mundo para a reunião. Para eles não independe de denominação religiosa. Né? Por quê? Porque o negócio deles é outro. É interessado em outra coisa. Né? Porque eles sabem que, embora o cara seja católico, ele fica ouvindo aquilo que os pastores têm para falar, e ele fica pensando, pô, será que não é verdade? Será que não é possível? Né? E se for possível? Aí ele vai dar uma experimentadinha, né? É que nem o cara que nunca fumou maconha, né? Então, será que dá barato a história? Por aí, né? Em questão de religião, mais ou menos por aí também. Vamos lá. Mas, à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. À medida que o espírito progride do ponto de vista moral e intelectual, essas diferenças de cores, elas desaparecem e tudo acaba caminhando para um rumo só. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquela cujo espírito é pior ou melhor? Resposta: em uma e em outra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa desmascarar, julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. É bem isso mesmo, né? Há uma diferença aqui muito grande, né? Entre uma situação e outra. Lembrança do seu passado. Resposta: o homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Aqui tem uma nota do tradutor que diz assim: em algumas traduções dizem esquecimento de seu passado, e ele é mais senhor de si. A frase francesa é a seguinte, eu não vou ler em francês, até porque eu não sei ler direito, mas ele continua dizendo em português: o fato de ser ele mesmo, na nova encarnação, parece-nos mais significativos do que ser senhor de si. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui, de vocês, para essa resposta dos espíritos, lendo novamente a resposta, prestem atenção. O homem nem pode, nem deve saber tudo. Ele nem pode, nem deve saber tudo o quê?